atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 44 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio Lucas, as participações de André Zola, Edgar Tão, nos comentários, e a companhia de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje temos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma síntese do capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de números 591 a 594, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos, item 2, os animais e o homem. E no quadro Momento Evangélico, nós prosseguimos com os estudos do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, com a lição de número 155, intitulada Aprendamos a Agradecer. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estudamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, capítulo Mediunidade Infantil, item Crescimento do tema Mediunidade. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E em nosso editorial de hoje, nós temos o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis, como a síntese do capítulo Evolução
e finalidade da alma. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte, sofre fatal nas formas inferiores da natureza. Só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Sim, o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem, pelo contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente. E esta origem achamo-la no universo invisível, no mundo sublime do espírito. A teoria da evolução deve ser completada pela da percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis, que ativa e dirige essa lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida do globo. O mundo oculto intervém em certas épocas no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se assim. O homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Assim, como cada nascimento se explica pela descida à carne de uma alma que vem do espaço, assim também o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. A essência psíquica vem confirmar as formas animais evoluídas, o sopro de uma nova vida. Vai criar, para a manifestação da inteligência, um órgão até então desconhecido, a palavra. Elemento poderoso de toda a vida social, o verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relações com o meio donde saiu. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica, e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. O que impera nas baixas regiões da vida é a luta ardente, o combate sem tréguas de todos contra todos, a guerra perpétua em que cada ser faz esforço para conquistar um lugar ao sol, quase sempre em detrimento dos outros. A natureza renova continuamente esses exércitos de combatentes. Na sua prodigiosa fecundidade, gera novos seres, mas logo a morte ceifa em suas fileiras cerradas. Essa luta
horrenda à primeira vista, é necessária para o desenvolvimento do princípio de vida. Dura até o dia em que um raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas. É na luta que a vontade se apura e afirma. É da dor que nasce a sensibilidade. A evolução material, a destruição dos organismos é temporária. Representa a fase primária da epopeia da vida. As realidades imperecíveis estão no espírito. Só ele sobrevive a esses conflitos. Todos estes invólucros efêmeros não são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro, hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da gângra das paixões, libertando-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Para desempenhá-lo, tem à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. O círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita nossas perspectivas. Mas, quando o pensamento se separa das formas mutáveis e abarca a extensão dos tempos, vê o passado e o futuro se juntarem, fremirem e viverem o presente. O canto de glória, o hino da vida infinita, enche os espaços, sobe do âmago das ruínas e dos túmulos. Efetua-se a união entre duas humanidades, visível e invisível, entre aquelas que povoam a terra e os que percorrem o espaço. As suas vozes chamam, respondem umas às outras, e esses rumores, esses murmúrios vagos e confusos, ainda para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão do amor universal. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E dando sequência ao programa de número 44 de 2024, Verdade e Luz, entramos agora no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos. Item 1, Os Minerais e as Plantas. Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? André. E os espíritos da codificação respondem: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, os homens são sempre homens. Esta resposta nos leva a refletir sobre
a natureza de uma forma geral, diante dos limites da nossa percepção, do olhar que nós estamos, da posição que nós temos. Quando mergulha-se no universo, tendo a sua grandeza, a sua potencialidade, o nosso conhecimento acerca desse universo, ele ainda é um tanto, diria que diminuto, bem limitado. Então, quando os espíritos nos dão essa resposta, é para que ela faça sentido e nós consigamos entender e compreender melhor a lei divina e natural, compreendendo que a existência do vegetal, a existência do animal, em outros orbes, em outras escalas, segue a mesma característica. É lógico que há uma evolução. Hoje na Terra não tem mais dinossauros, são animais. Por quê? Os animais passaram por um processo evolutivo e se adaptaram a uma nova realidade de um mundo de plano de provas e expiação. Nós ainda temos muito por descobrir sobre essa natureza, sobre as suas potencialidades e suas características. O que fica evidenciado, e aqui trazendo para a realidade espiritual, o espírito que alçou o voo da evolução e vai plasmar um corpo mais elaborado, através do seu perispírito, isto não irá mudar, não irá retroceder. Mas os vegetais, as plantas e os animais também irão melhor se apresentar, estarão mais elaborados, mundos mais aperfeiçoados, matéria mais aperfeiçoada. Isto é natural. Agora, reitero e reafirmo, do ponto em que estamos, do olhar que temos, da capacidade de compreensão que carregamos, esta resposta nos fica claro que na natureza não há saltos, não há quebras, não há mudanças. Segue-se um ciclo natural, existencial, ligado à lei divina. Obrigado, Andrezola. E vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, indo agora à questão 592, onde Kardec interroga os espíritos da seguinte forma: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa, Edgar? Bom, aqui os espíritos reveladores trazem a seguinte resposta: sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover as suas necessidades e também a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. A resposta é muito interessante. Ela procura naturalmente deixar muito evidenciado aquilo que nos separa como espécie, e lembremos, o homem também obedece espécie e gênero dentro da natureza, e procura naturalmente destacar essa percepção de que o homem é mesmo um ser à parte. Lembremos que toda a natureza, ela evidentemente comunga o mesmo esforço de
sobrevivência, de conservação e também, claro, da própria destruição, como agentes transformadores contínuos. O Zola destacava há pouco a questão da inexistência dos dinossauros, dos processos que evidentemente transformaram a Terra e continuam culminando no aperfeiçoamento, tanto do planeta quanto dos seres que aqui coabitam conosco. O fato é que identificar uma linha que realmente possa estabelecer onde a inteligência do homem se inicia e onde termina a do animal, é algo que a ciência se debate, eu diria, há vários anos, e que tem naturalmente trazido descobertas muito relevantes. Agora, os espíritos reveladores que nos orientam, eles naturalmente afirmam que há uma característica fundamental. Bom, eles apresentam essa característica fundamental, não obstante a própria ciência reconhecer, entre outras tantas, e nós também, evidente. E os próprios espíritos também sabiam disso. O fato é que eles destacam a ideia de Deus, né? Quando, então, o homem tem a ideia de Deus, ele pode, assim, como que apresentar-se na culminância do seu amadurecimento espiritual. Rapidamente, eu trago uma questão que nós já estudamos em programas anteriores, a de número 71, onde Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Vejamos, tá? Ele pergunta do princípio vital. Os espíritos vão dizer: não, pois que as plantas vivem e não pensam, elas só têm vida orgânica. Aí eles vão afirmar: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, onde nos incluímos, evidentemente, entre tantos outros animais, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim também como os instrumentos de estabelecerem relações com o mundo exterior e buscarem e proverem as suas necessidades. Bom, aqui já há uma resposta extraordinária que nós podemos oportunamente nos debruçar e que eu estimulo os amigos a lerem, inclusive estudando-a com mais cuidado, até porque eu só recortei um trechinho para trazer para vocês. O fato é que a inteligência, sendo um atributo da alma, e no caso de nós espíritos, ela apresenta, por força de atributo, características especialíssimas, né? E que os espíritos vão destacar ali, além do pensamento de Deus, o pensamento ininterrupto, a autoconsciência da existência, a individualidade e, evidente, a busca pela própria conservação e desenvolvimento dessa inteligência para suprir as necessidades do homem, cada vez mais crescentes, então. Amigo Zola, amigo Márcio Lucas, amigos e amigas, obrigado. Obrigado, Edgar, agradecemos pelos comentários. Faremos uma breve pausa no programa e voltaremos em instantes. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita.
Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Verdade e Luz. E dando sequência ao quadro de estudos do Livro dos Espíritos, vamos agora à questão 593, onde Kardec pergunta aos espíritos: podemos dizer que os animais só agem por instinto? A resposta, por favor, André, e seus comentários. E os espíritos da codificação respondem: ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, porém ela é limitada. E Allan Kardec vai fazer considerações e esclarecimentos acerca deste tema, né? Onde nós vamos propor que os amigos e amigas telespectadores, né, podem ler, entender e refletir naquilo que Allan Kardec vai considerar. É importante para nós compreendermos que quando você fala de inteligência, você coloca, como já foi esclarecido pelo Edgar, você fala de um atributo. E este atributo, como bem colocado no nosso próprio editorial, né, que fez parte hoje, onde Leon Denis vai dizer que a alma dorme, sonha e move-se, dando as características dos estágios pelos quais o princípio espiritual vai experienciando, fica claro que nos animais o dominante é o instinto, mas há, sim, em determinadas espécies, de forma muito rudimentar, fragmentos, início daquilo que é a inteligência, da capacidade de processar, de compreender, de se mover a partir de uma ideia, a partir de uma atitude, e não apenas mover-se única e exclusivamente pelos instintos. É natural que nós vamos ver que essas experiências, né, nessas idas e vindas coletivas de determinadas espécies, elas vão deixando nas inteligências naturais e sequenciais processos de subsistência, meios, tanto é que se um pássaro ou qualquer animal de uma espécie se distanciar dos seus genitores, ele irá seguir uma mesma experiência e tomará atitudes como se tivesse sido orientado pelos seus genitores. Então fica claro para nós que há sim uma rudimentar inteligência. Eu quero aproveitar essa resposta para deixar um comentário que, na minha opinião, é um pouco atual também. Há um certo carinho, uma certa atenção gigantesca com os animais domésticos, familiares. Mas lembremos sempre, são animais em processos de evolução, né? Não vamos humanizar os animais. Não vamos querer que eles se comportem como espíritos da nossa natureza. Válido colocar isso, importante quem tem ler esta questão, lembrando que eles seguirão processos naturais distintos e terão as suas rudimentares condições de aprimoramento e de desenvolvimento de pequenas situações que irão acontecer quando se atingirem outros estágios no processo evolutivo. Obrigado, Zola, mais uma vez pelos comentários. E a nossa última questão de estudo de hoje, do quadro o estudo do Livro dos Espíritos, é a 594, onde Kardec pergunta: os animais têm linguagem? Edgar. E a resposta dada pelos reveladores é essa aqui que se segue. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não.
mas num meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias às suas necessidades. A resposta também é interessantíssima e vem inclusive de encontro a estudos bastante atuais que tratam sobre o tema. O Zola ressaltou há pouco sobre essa inteligência rudimentar que algumas espécies apresentam, Zola. E há estudos que já fazem a analogia de que, especialmente, a inteligência de primatas, particularmente do chimpanzé e do bonobo, é comparável à das crianças com 5 anos de idade, porque eles já têm condições de resolver problemas, eles têm uma memória episódica reconhecendo espaços, reconhecendo pessoas, reconhecendo circunstâncias, situações, eles conseguem se comunicar, se utilizar de instrumentos que muitas vezes, inclusive, são por eles fabricados, né? Então, isso é de fato fascinante. E a ciência, portanto, identifica formas de linguagem muito interessantes que nós sequer poderíamos cogitar à época de Kardec. E só para ilustrar, eu quero trazer um estudo publicado na revista Nature, agora, em julho de 2023, portanto, bastante recente. E esse artigo ele estuda a cognição animal. Aliás, os cientistas não falam mais em inteligência animal, eles falam em cognição animal. Já há uma separação de que a inteligência de fato pertence à espécie humana, né? Eles fizeram essa distinção. Então, a grande parte dos estudos hoje referem-se à capacidade cognitiva das espécies e não necessariamente a uma inteligência. O que vai de encontro, inclusive, ao que o Zola acabou de falar em relação aos instintos. Mas olha só que interessante aqui, amigos. Esse artigo, publicado na Nature agora, recentemente, o ano passado, ele vai dizer que as abelhas são... Aqui ele usa a expressão, né? Que as abelhas são inteligentes o suficiente para informar ao resto da colmeia a localização exata de alimentos a serem coletados. E que essa forma de comunicação se dá porque a abelha se move traçando em relação à luz do sol. Olha que interessante. Um caminho do ponto de origem, ou no caso da colmeia, até a fonte do alimento. Então vejamos que há de fato essa linguagem que os espíritos reveladores se expressam, onde algumas espécies acabam naturalmente se comunicando. Agora, um detalhe importante: os animais superiores são aqueles que detêm a maior, eu diria, a mais alta inteligência, né? No ramo animal, como, por exemplo, o elefante, o golfinho, os cães, os gatos, os equinos. Mas, no caso dos insetos, a abelha e a formiga são igualmente consideradas animais muito inteligentes, né? Então, vale a pena nos debruçarmos também sobre essas questões para traçar esses paralelos entre o que os espíritos afirmavam, sob, naturalmente, a luz da ciência da época e do conhecimento que, evidente, eles poderiam trazer para nós naquelas circunstâncias, e as descobertas e os estudos que hoje são muito frequentemente apresentados para todos nós em relação à inteligência ou cognição animal. Márcio Lucas Zola, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Obrigado, André Zola, pelas considerações, os comentários, como sempre, com muito conteúdo. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio,
Nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando sequência ao programa número 44 de 2024, vamos agora ao quadro Momento Evangélico. Hoje, dando sequência ao livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de hoje é 155, com o nome Aprendamos a Agradecer. E Emmanuel, como em toda a sua obra, extrai um trecho do Novo Testamento, onde ele traz a fala de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, trazida por Paulo, onde ele diz: em tudo dai graça. E aqui Emmanuel traz então o início da sua digressão afirmando: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de contribuir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares, de boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada obra, no espaço de nossas experiências. Não existe nada insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Aprendamos a agradecer, né? Gratidão, esse sentimento tão nobre, uma virtude que, se olharmos para nós, humanidade, hoje em dia, parece um pouco assim desconhecida, se podemos dizer, né? Ou ignorada. E Emmanuel nos traz desprezada, para não ser tão pesado. Obrigado, Edgar, mas tentou ser mais delicado, mas é isso mesmo, desprezada, que o ser humano sabe o valor dela, só não utiliza. Pois é. Perfeito. Pois é, caro amigo. E Emmanuel nos fala aqui das simples coisas da vida. A tudo devemos dar graça. E nesse sentido, Zola, o que você pode nos trazer para elucidar ainda mais a fala de Emmanuel? A gratidão, ela é um processo que nós vamos descobrindo aos poucos. E nós vamos descobrindo a gratidão através da ausência. O que estamos propondo? Nós vamos saber o que é a faculdade do raciocínio se ele se comprometer. Nós vamos saber a graça da locomoção quando a gente não pode se locomover. Nós vamos entender o pano que nos veste se ficarmos nus. A humanidade, nós espíritos encarnados, ainda compreendemos o valor das coisas quando não as temos mais.
E quando descobrimos que precisamos delas e que a nossa vida, a qualquer instante, a qualquer momento, pode sofrer uma mudança da qual tudo isto está gentilmente, generosamente, misericordiosamente à nossa disposição todos os dias, o dia que faltar, aí vamos entender. Aí quando recuperamos, aprendemos que precisamos agradecer. Mas agradecer não pela obrigação de agradecer, mas agradecer reconhecendo o valor e a importância que isto é e faz e é essencial para cada um de nós. Então a gratidão ela advém naturalmente, ela advém do reconhecimento, da percepção simples de que para que eu exista, o outro tem que existir. E para que o outro exista e eu exista, nós precisamos de tudo isso que está à disposição todos os dias. É muito interessante o prazer de ouvir. Já pensou que se você tem ausência e não pode ouvir? A alegria de ver. Então são bens, são oportunidades tão valiosas para que a gente reconheça o quanto isto tem significado em nossa existência. Eu vou fazer uma consideração muito breve. Nós vamos descobrindo isso quanto mais tempo vivemos e mais maduro ficamos. Porque o nosso corpo começa a dar sinais de desgastes e da diminuição de alguns desses recursos. E aí nós começamos a perceber, de uma forma muito evidente, o quanto faz falta tudo isto que generosamente está à nossa disposição todos os dias. Então, graças a Deus, gratidão a Deus por confiar a nós esses mananciais e esses recursos para o nosso próprio progresso. Muito obrigado, Zola. Agora, Muito no bem. final, me fez lembrar um... Desculpe, Edgar, por favor, pode considerar. Não, eu só estava dizendo que as observações trazidas pelo Zola foram bastante oportunas, né? Sobretudo, Márcio, para que pensemos mais e reflitamos sobre esse sentimento de gratidão que há pouco falávamos, né? Que está sendo desprezado porque nós ainda não dimensionamos a grandeza de Deus nas suas benesses, né? Lembra que Emmanuel vai dizer que Deus é um dispensador de bênçãos eternas, né? Ele está sempre dando. E a gente, nas menores questões, não percebe isso, né? Então era só um comentário breve aqui, complementando e reforçando a ideia do amigo. Não, perfeito, excelente. Eu estava assim, porque ao final do Zola, me lembrei, porque a gente, assim, o ser humano, a palavra gratidão gera para ele um certo desconforto, porque ele aprende desde cedo que o outro tem que servi-lo. Então, praticamente, o outro faz uma obrigação, não o auxilia. Então, não aprende a ser grato. Ele aprende sempre a entender na competitividade que o outro deve servi-lo. Então, quando ele se torna mais velho, lembrando aqui o que o Zola falou, muitas vezes a gente aprende. Mas tem um velho ditado também dos alquimistas que dizia: nem toda fruta, né? Resumindo, nem toda fruta, depois do estado de verde, ela amadurece. Muitas apodrecem e caem do pé. Nem sempre a idade é sinal de maturidade. Muitas vezes a pessoa, nesse sentido, ela fica mais velha, ela não é grata. Ela simplesmente fala que ela não serve mais para nada, muitas vezes até ela desiste da vida. E não entende que a própria vida deve dar graças a Deus, né? Então, me lembrando disso. Obrigado, meninos. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz.
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando sequência ao programa de número 44, Verdade e Luz, entramos agora no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1. Capítulo estudado, Mediunidade Infantil. Item, crescimento do tema mediunidade. Cláudia pergunta a ele: o tema mediunidade vem crescendo muito nos meios de comunicação. Os Atos dos Apóstolos nos afirmam que, quando chegasse o momento anunciado, nossos filhos profetizariam. Nós poderíamos afirmar que esse momento chegou? Divaldo Franco responde: podemos dizer que já chegou há bastante tempo. Aliás, a frase está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Disse o profeta Joel, aspas, nos últimos dias, disse o Senhor, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos, vossos servos terão visões. Nesses dias derramarei meu espírito sobre a carne. Fecha aspas. Em todas as épocas da humanidade, os fenômenos mediúnicos ocorreram com os indivíduos, desde a infância até a senectude. Hoje, no entanto, o número de crianças médiuns ostensivos é muito maior. Primeiro, porque existe uma compreensão mais profunda em torno da mediunidade, inclusive da psicologia, que normalmente admite a possibilidade de a criança estar brincando com seu amigo imaginário, o que é muito positivo, porque, na visão psicológica, desenvolve a criatividade, a experiência lúdica. A criança passa a ter momentos agradáveis de convivência, quando não se trata de espíritos perversos, porque o ser infantil é um espírito velho, sendo o corpo jovem. Desse modo, é muito comum essa ocorrência de que a criança tem uma visão perfeita do mundo espiritual. Edgar, André Zola, aqui nós vemos então mediunidade infantil, um tema muitas vezes tabu, por muitas vezes até dentro do próprio movimento espírita, né? Como nós vemos, tem lá suas explicações, sua lógica, claro, mas o que diz a doutrina espírita, especificamente, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, sobre mediunidade e a mediunidade das crianças? Edgar. Nosso amigo Zola, vamos lembrar antes de mais nada que Kardec traz, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, os espíritos vão inclusive trazer essa informação, dizendo que a mediunidade, antes de tudo, propriamente dita, ela é um atributo orgânico. Portanto, a mediunidade, ela apresenta-se no organismo fisiológico do ser que acaba habilitando de alguma forma a essa aptidão especial de relacionar-se mais ostensivamente com os espíritos desencarnados. Ora, se trata antes de tudo de um atributo orgânico, é natural que os corpos, fisiologicamente falando, sejam portadores da mediunidade. E há corpos infantis, há corpos jovens, adultos, idosos, e em qualquer que seja a faixa etária, esse organismo apresenta uma aptidão orgânica que viabiliza, ou melhor, que poderia viabilizar a mediunidade propriamente dita, inclusive nas crianças. Ora, os espíritos vão afirmar, inclusive, que durante o processo reencarnatório, até que a reencarnação se efetive, vamos dizer assim, mais
fortemente, e eles inclusive vão trabalhar ali numa faixa entre 5, 6, 7 anos para que isso se dê, o espírito da criança ele tem uma maior liberdade. E por conta disso, ele se relaciona de alguma sorte com a presença dos espíritos ao seu redor. Quando o Divaldo Franco traz aqui essa referência de que a psicologia, de alguma forma, também compreende essa característica infantil de comunicar-se com amigos invisíveis, ela considera sob o ponto de vista lúdico, sob o ponto de vista criativo. Mas nós sabemos que em muitos casos, não obrigatoriamente em todos eles, mas em muitos casos, isso de fato se trata de uma mediunidade, né? Aliás, hoje em dia é muito comum a gente acompanhar vídeos na internet com as crianças com uma habilidade, né, uma eloquência tratando do tema vida e morte, terra e espírito, com uma naturalidade incrível. Isso já demonstra, portanto, essa afirmação da inclinação cada vez mais prodigiosa da mediunidade tornar-se, eu não diria algo trivial, algo ordinário, mas, sobretudo, mais ostensiva, mais conhecida, né? E trata-se, portanto, de uma própria de uma naturalidade progressiva dos espíritos que naturalmente começam a nascer na Terra, a vir para a Terra, portadores de aptidões espirituais mais destacadas, né? Então é compreensível que isso exista, é compreensível que já tenha sido vaticinado pelo profeta e também por Jesus, que trata desse tema especialmente, não é? E que nós acompanhamos hoje com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque a conhecemos. Agora, é importante que a Casa Espírita se prepare e esteja cada vez mais preparada no acolhimento das famílias e das crianças que ocasionalmente apresentam essa ostensividade mediúnica e que precisa de orientação, e que precisa de acolhimento, de esclarecimento e de cuidados especiais. Amigo Márcio, amigo Andrezola, mais uma vez agradeço. Obrigado, Edgar, pelas considerações. Verdade e Luz. E aqui chegamos ao final de mais um programa Verdade e Luz. Este foi o programa de número 44 de 2024. E nós agradecemos a todos que estão conosco pela participação. E também agradecemos aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. E convidamos agora os amigos que comentaram conosco aqui, como sempre, com muita propriedade, Edgar Dão e André Zola, para as considerações finais. Edgar, por favor. Amigos e amigas, se o apelo do momento evangélico é para o aprendizado do agradecimento, aqui nós temos a oportunidade de concretizá-lo, né? Então, evidente, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo, o trabalho de coordenação cuidadoso realizado pelo nosso amigo Márcio Lucas, os comentários sempre adequados, sempre precisos, do Andrezola, um estudioso da doutrina que muito nos esclarece, e o trabalho oculto
para muitos, do nosso amigo Gilberto, né? Que dedica-se com muito cuidado, com muito amor, com muita responsabilidade e trabalho na direção dos nossos trabalhos técnicos. Obrigado, muita paz a todos e até uma outra oportunidade. André Zola, suas considerações, por favor. Reitero cada palavra que o Edgar disse, excetuando uma de estudioso, que ele colocou uma certa responsa adicional, mas eu passo para ele. Me ajuda, né? Menos. A todos os nossos telespectadores, nossas telespectadoras, nossos amigos ouvintes e amigas ouvintes, paz, muita paz, para que possamos caminhar mais tranquilos em tempos tão agitados. Sigamos. E aqui nós estamos gratos realmente a Deus, nosso Pai, a Jesus, né, com seu Evangelho, caminho, verdade e vida, a luz do mundo, e agradecemos essa oportunidade que a doutrina espírita nos dá de conhecimento, porque nós vamos sempre buscar, não viemos aqui distribuir conhecimento como se fôssemos maiores. Antes de mais nada, vamos estudar. Então, quando temos a oportunidade de trabalho, devemos ser gratos. Graças a Deus pela oportunidade de estudo que tivemos para mais um programa Verdade e Luz. E o nosso anjo guardião, Gilberto Silva, que está, né, como sempre, nos guardando na técnica. Sem ele, esse programa não vai ao ar. Grato a ele. E aproveitando a oportunidade, convido a todos que estão conosco para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulguem para os seus amigos no endereço www.webradioverdadeluz.org.br. E quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar esse endereço, que repito, www.webradioverdadeluz.org. E também siga a Web Rádio Verdade e Luz em nosso canal do YouTube. Agradecemos a Deus por tudo, por mais esse dia. E até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.